Pronto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo das tendências de IA dentro dos aplicativos que a gente já conhece muito bem, como é o caso do WhatsApp, que muitas pessoas aqui utilizam como canal direto de venda, e também sobre a estruturação do inbound marketing, que poucas pessoas conhecem a fundo, né? Podem já ter ouvido falar, mas ainda tem muitas dúvidas. A gente percebe isso com o direcionamento aqui com os clientes da Imagine, que surgem muitas dúvidas pontuais sobre o trabalho do inbound, como funciona para você receber esse lead mais qualificado, né, e quais são as atualizações, o que que nós da agência Imagine estamos propondo de inovação dentro dessa estruturação de conteúdo. Então, hoje eu estou aqui com a Bruna, então esse treinamento ele vai ser dividido em 2 momentos. O primeiro sobre a atualização do WhatsApp e quais são as ferramentas necessárias, né, para a gente usar para potencializar essa venda de vocês dentro desse canal. E o segundo momento sobre inbound marketing, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Bruna, se quiser também falar um pouquinho sobre você, para quem não te conhece ainda, enquanto eu estou compartilhando aqui. Eu mandei aqui a proposta para ela, a gente vai estar em casa. Bom Aí dia, como que era gente, só tudo bem? acreditar. Eu sou a Bruna Então ela já vai Jeremias. plantando, que não dá É, para se sair. puder só silenciar o áudio, Foi. foi? Uhum. Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Jeremias, sou responsável aqui pelo inbound marketing da agência, né? Sou jornalista e trabalho aí com comunicação há 15 anos e diretamente com inbound marketing há 6 anos já. Então, nesse treinamento, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês qual é o jeito tradicional aí da gente capturar esse lead dentro do inbound marketing e como a gente pode acelerar esse processo, né? Utilizando aí as ferramentas de inteligência artificial. E aqui eu vou falar especificamente sobre o chat GPT, né? Porque não adianta ter somente o chat, né? Você tem que ter ali a experiência e tem que conseguir programar o chat, né? Fazer os prompts para que a gente consiga capturar esses leads e fazer todo esse funil de marketing. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou deixar agora com a Carolzinha. Obrigada, Bruna. Então, gente, muitos de vocês, acredito, já utilizam o WhatsApp para se comunicar com o seu cliente de forma direta, para tirar dúvidas, fazer esse alinhamento final, pré-venda. E pensando nisso, o WhatsApp ele faz parte da rede Meta, né? Então ele está dentro ali do braço do Instagram, do Facebook, e por isso as inovações que são atualizadas dentro dessas redes sociais, elas também acabam chegando no WhatsApp, é o que a gente vai ver agora. E por isso eu trouxe esse radar Imagine de hoje, que é uma atualização que a gente sempre faz de uma forma mensal com vocês, que é realmente colocar vocês a parte do que está acontecendo nesse panorama do digital. E hoje um pouquinho mais sobre essa ferramenta de venda e a atualização dentro dessa plataforma, tá? Então, hoje eu trouxe principalmente essas 2 atualizações de 5 que vão ter dentro do WhatsApp, mas essas 2 eu quero focar bastante, porque eu acho que é o que a gente vai realmente colocar os nossos esforços para a gente vender mais e pensar estratégias personalizadas dentro do digital hoje. Então, a primeira atualização é a assinatura dentro dos canais do WhatsApp. Então, não sei se vocês já fazem parte de canais, que é aquela aba do WhatsApp onde tem ali uma comunicação, como se fosse uma comunidade do WhatsApp, a antiga comunidade do próprio Instagram também. E dentro desses canais há um disparo de mensagens de comunicação de várias empresas de uma forma mais institucional, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então, um exemplo do canal Globo, né? Sempre que está rolando o BBB ou alguma atualização dentro da emissora, eles colocam ali. E esse canal é o primeiro momento que você se atualiza de algo que está acontecendo dentro dos programas. Então,
Agora, o que há de novo dentro desse espaço? Vai ser possível pagar para estar dentro desses canais, desses grupos, entre aspas, tá? Porque não é o grupo que vocês têm ali que adicionam as pessoas, é na outra aba de canais, mas lá você vai conseguir cobrar para que os seus seguidores, os seus potenciais clientes tenham acesso a conteúdos exclusivos dentro do WhatsApp. Assim como a gente tem assinaturas dentro do Instagram, então você consegue publicar conteúdos específicos para determinadas pessoas que pagam uma assinatura que vai de R$ 2,90 até o valor de R$ 10,90. Você consegue hoje ter essa assinatura também dentro do WhatsApp. Então, é uma forma de monetização dentro dessa plataforma, assim como o YouTube, ele beneficia as pessoas que estão ali criando conteúdo, né, com o programa de monetização. O WhatsApp, ele também entra dentro dessa lógica, e além de entrar dentro dessa lógica de fazer com que as pessoas estejam sempre nutrindo esses canais, é uma forma da gente também aproximar o seu lead, tá? E aqui eu vou mostrar algumas opções do que a gente pode fazer com essa atualização. O segundo ponto, não menos importante, que vocês já conhecem bem, são os anúncios. E os anúncios, antes a gente pensava muito no modelo Google e Instagram, e hoje a gente vai precisar pensar no modelo também para rodar dentro do status do WhatsApp, tá? Então, esses anúncios agora eles vão ser visualizados como são nos stories, tá? Mesma lógica, mesma estruturação, tamanho, e vai ser possível puxar uma conversa direta com essa pessoa que clicar ali no anúncio, já cai direto do seu WhatsApp comercial, e ali você já começa a negociação, a explicação sobre o seu produto. Então, de fato, é uma simplificação desse caminho do lead, né? E o anúncio, ele vira esse botão de venda, ele traz esse funil mais curto. Antes a gente precisava anunciar no Meta para gerar um link para o WhatsApp, esse link cair ali no seu WhatsApp comercial e você iniciar uma conversa, seja um tratamento humanizado, no 1 a 1, você mesmo respondendo, ou a partir de um chatbot. Agora não, agora já vai ser direto do WhatsApp esse anúncio. Então a pessoa vai estar ali olhando os status e vai ser impactada por um conteúdo da sua empresa. Tá? Então, isso significa, dentro dos dados e estatísticas, venda mais imediata. É isso que a plataforma pretende, tá? Então, é uma boa inovação, é algo para a gente pensar dentro das nossas estratégias. Quem ainda não tem o WhatsApp bem configurado, empresarial, com capa, com a descrição, com a vinculação entre Instagram, site ali, pode nos procurar também para entender mais sobre essas funcionalidades, essas configurações, mas é algo que realmente precisa ser feito agora, principalmente com essas novas atualizações, porque isso mostra que o WhatsApp vai ser mais uma rede para a gente fazer um gerenciamento, tá? E para além disso, a IA em WhatsApp Business e a automação dentro do atendimento. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns dados que o WhatsApp Business, agora o EPI dele, potencializado por IA, permite uma gestão em larga escala, com tags automáticas e respostas inteligentes. Então, dentro do próprio WhatsApp, ele já tem uma inteligência artificial que faz com que a gente consiga ter algumas configurações mais personalizadas. E a estimativa do Meta aponta que chatbot com inteligência artificial vinculada ao WhatsApp, ele pode gerar até 16 bilhões de dólares em 2025 ainda, atingindo 45 bi de dólares até 2030, evoluindo de um suporte para assistente de venda. Então, não mais vai ser somente para acelerar o seu atendimento com o seu cliente, não deixar ele muito tempo esperando, mas sim o seu assistente de venda personalizado. Então, para quem ainda trabalha no 1 a 1, nessa resposta mais perto e direcionada, a gente pode pensar
em algumas alternativas para facilitar esse seu processo de venda, porque a gente sabe que muitas das vezes vocês estão em outras frentes dentro do negócio de vocês, que não é só o atendimento do WhatsApp. Então, a gente percebe, depois a Bruna até pode falar um pouquinho melhor sobre isso, que quanto mais a gente demora a atender esse lead, né, ele vai esfriando. Então, a gente tem um processo de levar esse lead mais qualificado até o WhatsApp de vocês, que a gente vai explicar mais para frente na questão do inbound marketing, mas se vocês têm um processo comercial mais demorado e que não leva em consideração essas atualizações e essas otimizações de processo, pode ser que o resultado não seja o esperado. Então, a gente precisa estar dentro de uma tríade bem alinhada, que é a produção de conteúdo dentro das plataformas digitais, o comercial bem alinhado dentro das estratégias do WhatsApp Business e o inbound marketing, que também leva esses leads qualificados até vocês. E aí o inbound ele envolve o site, ele envolve o Google, o tráfego pago e produção de conteúdo também, tá? Então, não são momentos desvinculados, tá? Aqui a gente está falando realmente dessa tríade que precisa estar em um bom funcionamento para que vocês tenham resultado, principalmente se vocês têm um público que é um público mais difícil de ser atingido, então a gente fala bastante aqui na agência sobre os produtos high ticket, né? Então a gente já trabalhou muitos anos com agronegócio, a gente tem uma expertise muito extensa na náutica, moda também, então às vezes a gente sente que nesse caso, a gente precisa desse funil mais bem detalhado para que a gente consiga entender não só essa persona e o comportamento dela realmente passo a passo, mas também essa estruturação mais detalhista do processo de compra para que a gente tenha um resultado efetivo e é um resultado a longo prazo, tá? Não é um resultado imediato. A gente precisa estruturar várias frentes, como vocês estão vendo aqui. O WhatsApp, se ele não tiver redondo, rodando, e se vocês não tiverem com essas integrações necessárias agora para facilitar essa venda, pode ser que vocês tenham uma dificuldade nesse resultado. Então, por isso a gente está esclarecendo e trazendo aqui algumas opções para vocês hoje, tá? E aí, o que isso significa para os negócios em 2025? Ponto 1, o WhatsApp ele está se tornando um mini ecossistema próprio de marketing e venda, como o Instagram já foi. Então, a estruturação do Instagram fez com que a gente colocasse muitas energias em vender por lá. E hoje a gente tem a ferramenta do WhatsApp, que é um braço extremamente necessário, que está se tornando esse ecossistema. Por que ecossistema? Porque a gente tem um anúncio dentro da plataforma, a gente pode criar o conteúdo e postar dentro do status, a gente pode gerar conteúdo para os canais e comunidade e cobrar por isso. Então, todas as ferramentas que antes eram exclusivas do Instagram, a gente consegue ter dentro do WhatsApp. Tá? Então, realmente é uma nova forma da gente pensar essa estruturação de conteúdo sem necessariamente depender só de um lugar, só do Instagram. E se vocês acompanham os outros treinamentos, eu já trouxe dados sobre o TikTok, e o TikTok ele também está se tornando esse outro ecossistema, justamente porque ele é uma frente de embate com a Meta muito, muito grande e crescente, principalmente nos últimos anos, e aí agora dentro do TikTok tem o TikTok Shop, que também usa essa mesma lógica, que você consegue fazer compras dentro do próprio aplicativo, tá? Você não sai dali mais para nada. O TikTok virou uma rede de busca também, assim como o Google já foi. Então, hoje, quando as pessoas procuram por um produto, elas jogam no TikTok para ver um review em vídeo. Então, a gente percebe essas construções de ecossistema não só no WhatsApp hoje, tá? Segundo ponto é a integração com IA e automação, que vai ser o diferencial competitivo. Então, quem automatizar e personalizar primeiro, sai na frente, não só desse atendimento, mas nesse assistente de vendas que cada vez mais vai ser mais necessário, principalmente se sua empresa
tem o desejo, tem a intenção de escalonar as vendas, ou seja, mais leads chegando no seu WhatsApp. Então, cada vez mais esse processo precisa ser automatizado. E quando a gente fala dessa automação, a gente não está falando dessa desumanização, tá? É preciso ter alguém ali fazendo essa gestão, em menos escala, claro, e cada vez mais os chatbots, eles estão personalizáveis, né? Então, a gente consegue colocar o tom de marca ali alinhado, a gente consegue transferir um pouco da construção do brand para que esse assistente fique cada vez mais próximo e também facilite aquelas perguntas iniciais que não necessariamente evoluem para a venda. Então, às vezes, a pessoa só quer tirar uma dúvida, facilmente é resolvível com o chat. E o terceiro ponto, para os criadores de conteúdos e pequenos negócios, eles ganham uma nova fonte de receita recorrente e um canal direto de vendas. Então, como eu mostrei para vocês, a gente tem funcionalidades agora dentro do WhatsApp que faz com que vocês tenham vendas mais pontuais, que pode ser a pessoa participar desse canal exclusivo e ter um acesso a vocês e a empresa de vocês, as ofertas exclusivas dentro desse canal, e para isso ela consiga ter eh, acesso em primeira mão, de exclusividade, e por isso vocês conseguem ter também um retorno financeiro, não só atrelado ao seu produto final. Então, o aprofundamento que eu trouxe aqui e o que muda para o seu negócio e como aproveitar isso, algumas oportunidades, tá? Criar um canal premium, que é esse canalzinho aqui, como eu botei o print aqui do lado, com bastidores, os insights de vendas, aulas mais curtas, os conteúdos estratégicos, gerando essa receita recorrente. Então, para alguém estar dentro de um canal, essa pessoa precisa ter alguma vantagem, né? Porque ela vai pagar por isso. Ali vai ser uma estruturação específica para quem está ali. Coloquei o exemplo aqui do advogado Rodrigo, que está com a gente já há muito tempo, que já está num nível avançado de estruturação de WhatsApp, que ele pode ter um canal com atualizações sobre decisões judiciais, atualizações judiciais e dicas práticas, assim como a gente faz no Instagram e no YouTube dele, mais específico para os canais do WhatsApp, né, com as pessoas que estão mais próximas do escritório e que conseguem ali ter atualizações sobre questões do INSS, que a gente sabe que muda muito, né? Então, várias atualizações ali de um ano para o outro, sobre benefícios, sobre questões mesmo judiciais, e que podem ser atualizados de uma forma mais prática e didática dentro desses canais. Outro exemplo, uma empresa de cotas náuticas, ela pode usar para agendamento antecipado dicas exclusivas. Então, a gente já fazia isso com alguns clientes nossos, inclusive com a Pro, a gente já fez isso com a Flip também, de ter uma comunidade, mas não um canal. São questões diferentes, tá? A comunidade a gente ainda consegue ter ali uma certa interação, se a gente coloca no admin, né? Os canais não, os canais são um envio exclusivo de conteúdo e ponto final. Só tem a reação ali do conteúdo, ele não tem nenhum tipo de mensagem, só realmente da empresa. E agora com essa questão, claro, de ser pago, de ter a possibilidade de ser pago. E um criador de conteúdo também pode usar para turbinar as vendas com o lançamento em primeira mão. Então, se você cria conteúdo não só para sua empresa, mas de forma pessoal, como é o caso da Ana, que a gente faz aqui a assessoria, a gente pode lançar em primeira mão algum tipo de produto ou serviço primeiro nos canais, para depois lançar para o público geral e audiência do Instagram. Tá? Então, uma forma mais personalizada, que a gente já conhecia a estruturação por conta das comunidades, mas que agora ganha essa possibilidade de venda também direta no WhatsApp, tá? E não menos importante, para já abrir a fala para a Bruna sobre essa simplificação do caminho do lead, as estratégias por meio dos anúncios dentro do WhatsApp. As marcas elas poderão anunciar dentro dos canais os produtos ou promoções exclusivas e também no status do WhatsApp com esse clique direto para o atendimento. Então, a gente tem uma estratégia de funil simplificada, que o lead vê o anúncio, ele entra no canal, consome o conteúdo e ele entra no funil de vendas dentro do próprio WhatsApp, tá? Então, a dica é você combinar a IA
para a automação do WhatsApp, para ser rápido e prático, a pessoa já entrou ali em contato para saber sobre o anúncio que ela acabou de ser impactada, já tem as primeiras respostas, já tem as primeiras dúvidas e depois pode entrar um atendimento feito por nós, tá? O chatbot ele pode ter essa copy personalizada para escalar esse atendimento e nutrir esse lead de uma forma qualificada. Então, a gente fazer uma estruturação ali das perguntas frequentes, como responder essas perguntas frequentes de uma maneira super prática, humanizada e objetiva, que não gere textão, que a pessoa leia e já consiga compreender, que ela já tenha uma resposta automática. Então, isso faz com que essa estratégia do anúncio dentro do WhatsApp, ela fique mais redonda, logo, ela simplifica esse caminho, porque o que a gente percebe hoje é que as pessoas elas estão cada vez menos retendo a atenção. Então, quanto mais fácil isso for, quanto mais fácil e rápido ela tiver acesso às informações necessárias, ela pode ter esse impulso de compra ou uma conexão melhor com a sua marca se o seu processo de venda ele for mais longo. Então, logo você consegue captar e já colocar essa pessoa dentro do seu funil e você conseguir nutrir isso com mais qualidade, tá? E agora, gente, eu vou abrir a fala para a Bruna, que vai falar desse processo de funil mais complexo, que é o inbound marketing. E o inbound, ele é uma força muito importante dentro da agência. A gente consegue estruturar principalmente negócios que estão já num nível mais avançado, mais estruturado. E para quem não está e quer conhecer e está disposto a estruturar o seu negócio para vender mais ainda esse ano é uma ferramenta super necessária, não só o Instagram, tá? Mas a estruturação dos posts de blog, do Google, do RD Station. Então, passo a palavra agora para a Bruna. Bruna, eu acho que já está para compartilhar. Você conseguiu? Foi. Oi, né? Uhum. Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Eu tô compartilhando a tela aqui. Só um minuto. Tá Para, abrindo. para mim também tá abrindo aqui. Para a gente explorar aí esse universo do inbound marketing. Aí vocês vão ver o quanto é importante, né, a inteligência artificial e o quanto ela consegue acelerar aí os nossos trabalhos e também acelerar os nossos resultados, né? Mas conforme eu sempre falo, né, a gente precisa ter aí o técnico, né, o especialista para conseguir guiar essa inteligência artificial. Estou abrindo aqui o modo apresentação. Carregando aqui. Um minutinho já vai carregar. Mas enquanto carrega aqui, acredito que um minutinho já carregue. Bom, a gente vai ver agora todo o funil do marketing, né?
ele passando de etapa em etapa. Vocês vão entender. Aqui, já carregou. Tá aparecendo para todo mundo? Bruna, tá aparecendo certinho. Pode seguir. Não, tá. Funil completo, embalde marketing, o chat GPT. Então, nenhuma inteligência artificial ela consegue contar a nossa própria história, né? E nem a história do seu cliente. Então, para qualquer conteúdo que a gente for criar aí dentro do nosso funil de marketing, a gente vai precisar sempre de uma persona. Por exemplo, a gente não pode ir lá chegar para o chat GPT e dizer, chat GPT, por favor, faça um post para mim de blog, ou faça um post para mim de rede social. O ideal é que a gente prepare o chat GPT. E a gente faz essa preparação através do que a gente chama de prompts. Como é que funciona isso? A gente abre uma conversa no chat GPT e a gente prepara ele com instruções precisas do que a gente quer. Então, o ideal é que, por exemplo, para o seu Bruna, negócio. só um minutinho. Oi? Marcelo disse que a apresentação não está aparecendo. Para mim tá Não, aparecendo. Não sei se para mais alguém, se alguém puder botar aqui no Aqui, chat, que eu não. normal, Carol. Tá normal, né? tá Tá, normal? perfeito. Certo. Pode ser algum problema ali até da internet dele, de repente. Marcelo, se você quiser sair e entrar de novo, que como demorou um pouquinho para abrir a apresentação, pode ter travado para você, tá? É. Mas então, assim, o principal, né, é que a gente prepare o chat GPT. E a primeira preparação do chat GPT é através da criação da persona. Então, a gente precisa fazer uma persona muito bem especificada, né? Essa pessoa, a gente precisa conhecer o nosso cliente como a gente conhece o nosso melhor amigo. Então, a gente tem que saber a profissão, a renda mensal, a idade, a família, né? A gente tem que saber o perfil, a rotina, e depois é interessante até colocar uma série de arquétipos ali, né? Para a gente conseguir identificar esse cara. Então, construir a persona para orientar o chat GPT é aí o primeiro passo na hora da gente preparar o chat para fazer os nossos conteúdos. Então, assim, é interessante a gente saber quais são os medos, as dores, né, dessa persona. Então, assim, uma vez, né, a gente criada essa persona, a gente começa aí a se orientar dela para escrever. Por exemplo, se a gente for escrever um post para blog, a gente vai sempre olhar para a persona. Só que a gente pode escrever esse post para blog de uma forma mais simplificada, através do chat GPT. Então, como é que o chat GPT vai ajudar a gente a escrever esse prompt? A gente vai pegar lá o chat GPT, vai abrir, vai inserir toda a construção do nosso cliente, vai dizer, ó, nosso cliente ideal, ele é da profissão tal, ele tem a renda mensal tal, ele tem a idade tal, o principal medo dele é tal, a principal dor dele é tal, né? Vai colocar toda a persona ali. Depois a gente vai colocar os gatilhos mentais. A gente vai dizer, olha, eu quero que esse post trabalhe com a escassez. Ou eu quero que esse post trabalhe com o storytelling. A gente vai ver a forma que quais gatilhos a gente quer usar nesse post. Aí depois você vai lá e você vai falar a chamada também, né? Ah, eu quero que esse post chame para falar comigo, ou eu quero que esse post chame para baixar algum conteúdo. Em seguida, o que que você vai fazer? Você vai pedir para o chat GPT, ele vai criar, você vai corrigir ali esse post e vai inserir no seu site. Aí você vai precisar colocar esse post nas regras de SEO, porque isso o chat GPT ele não faz, ele tenta fazer, mas não fica bacana. Tem que ter uma pessoa para colocar. O que que é a regra de SEO? É como esse post ele vai ser encontrado pelo Google. Então você vai ter que se ater que esse post ele tem uma palavra-chave. Essa palavra-chave ela tem que estar no primeiro parágrafo. Essa palavra-chave ela tem que estar ali em 30% do texto, nem mais, nem menos, é o ideal, né? Que repita ela pelo menos uma vez a cada subtítulo. Essa palavra-chave ela tem que estar em 50% dos subtítulos. Esse post ele tem que ter links de saída e também links que levem ele às outras postagens do blog. Tem que ter imagens atrativas. Então, assim, o ChatGPT consegue ajudar a gente bastante na produção de conteúdo.
Só que a gente tem que colocar nessas regrinhas de SEO, a gente tem que ter esse estudo de persona e a gente tem que saber quais gatilhos mentais a gente vai usar e também qual é o objetivo desse post, né? E aí, assim, facilita bastante. O ChatGPT, ele poupa tempo, né? No entanto, a gente tem que estar bem instruído para conseguir fazer. Outra coisa, a gente quer fazer uma landing page, né? Ou seja, uma página de captura. Qual é a importância da landing page? A partir da landing page, a gente consegue ter o contato desse lead. Então, como é que a gente faz? A gente oferece um material rico para esse lead, por exemplo, um e-book, ou uma videoaula, ou um checklist, sabe? Ou às vezes até um brinde da loja, alguma coisa nesse sentido, cupom de 20% de desconto, a gente pode oferecer. E aí, o que que acontece? As pessoas elas querem muito esse material. Então, a gente vai pedir para que elas deixem os dados dela ali nessa landing page. Uma vez que ela olhar com esse conteúdo, né? Então, vamos dizer ali que a gente queira criar uma landing page. O ChatGPT ajuda a gente também. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele estudo de persona que a gente fez, vai colocar no ChatGPT, vai falar para ele qual é o objetivo dessa landing page. A gente vai falar qual é a estrutura dessa landing page, quantas sessões a gente quer que ela tenha, quais os gatilhos mentais que a gente quer usar nessa landing page, o que que deve ter em cada sessão dessa landing page, né? E o ChatGPT vai ajudar a gente a criar. Então, vamos dizer que eu queira fazer uma landing page aqui, né, para o segmento náutico, ó, o guia completo para ter uma lancha sem preocupações. Então, vou dizer, olha, eu quero uma landing page para baixar um checklist, o guia completo para ter uma lancha sem preocupações. Então, a pessoa que está ali, que quer comprar uma lancha e não quer se incomodar, não quer tratar com burocracia, ela vai se interessar por esse conteúdo. O que que eu tenho que dizer para o chat? Eu tenho que dizer como é que é o meu cliente. Ó, o meu cliente ele é high ticket, ele tem determinada dor, ele é um cliente que ele não tem muito tempo, ele é um cliente que ele não se preocupa muito com preço, mas ele quer um tratamento VIP. Então, eu vou escrever ali, pelo menos ali umas 3 páginas de como é o meu cliente. Depois eu vou falar qual é o objetivo dessa landing page. Olha, o objetivo é eu capturar aquele lead que ele quer comprar uma lanche, só que ele ainda não sabe como, né? Ele ainda não sabe qual é o modelo de compra que ele quer, mas ele sabe que ele quer ter uma lancha. E aí eu vou começar a falar para ele a estrutura dessa landing page. É uma landing page simples, ela pode ter só 4 sessões. Então eu quero que a primeira sessão use um gatilho mental de autoridade, então que fale da empresa. A segunda sessão, eu quero que essa segunda sessão ela fale sobre o checklist. Então o meu checklist ele vai ter determinados pontos. A minha terceira sessão, ela vai dar, por exemplo, uma prova social. Então, eu tenho um depoimento tal que eu preciso inserir nessa landing page. E a quinta sessão é uma sessão falando sobre a empresa aí dessa landing page, quem é, né? Nesse caso era a Proa. Então, o que que a gente fez? A gente pegou e falou para o ChatGPT o que a gente queria, preparou ele, né, com os prompts, e aí ele já vai estar pronto para criar uma landing page para a gente, né? E depois, claro, tem que fazer toda a revisão da landing page, mas isso vai acelerar bastante o trabalho. Então, uma vez criada a landing page, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá aqueles posts de blog que a gente fez, a gente vai colocar um botão nesse post de blog com uma chamada para a landing page. Então, a gente vai colocar um post de blog onde as pessoas vão estar lendo e aí elas vão ver que se elas quiserem baixar ali aquele conteúdo, elas vão precisar clicar no botão e aí elas vão ser direcionadas pela landing page que a gente já fez. Então, assim, vocês veem que o ChatGPT ele ajuda bastante, mas a gente tem que entender qual é a nossa jornada, por onde que a gente quer que o lead percorra para conseguir usar o ChatGPT, né, de forma bem efetiva. Então, aqui, a gente também pode fazer, né, essa landing page além, né, ali do blog, que geralmente é um conteúdo orgânico, onde as pessoas estão ali rodando, né, na internet, elas vão ver a nossa postagem do blog e elas vão resolver clicar ali, né? Vão colocar ali no assunto, por exemplo, lancha compartilhada, eu quero ter uma lancha, a melhor forma de ter uma lancha. E aí, o que que vai acontecer? Vai aparecer, né, o nosso post do blog, ela vai clicar,
E aí dentro desse post vai ter o conteúdo da lancha, ela vai clicar, vai colocar os dados e aí vai receber esse material. Só que também existe um outro caminho, que é o caminho ali das redes sociais, né? A pessoa pode estar indo nas redes sociais e ela vê um anúncio nosso dizendo que existe um checklist que pode te ajudar, né? Um guia completo que pode te ajudar a ter uma lancha sem preocupações. Então, ela clica ali e também é direcionada para a landing page. O ChatGPT também ajuda a criar esses anúncios, tá? A gente só tem que, como mais uma vez, preparar o chat. Opa. Tem que mais uma vez preparar o chat para isso, com os prompts, né? Então, a partir daí, onde a pessoa foi lá e preencheu o cadastro, ela colocou o nome, e-mail e telefone, eu aconselho sempre a vocês a pedir só esses 3 campos, porque assim, quanto mais campos a gente coloca, menos lead a gente tem. Só que ao mesmo tempo, mais qualificado é esse lead. Então, se a gente colocasse um monte de campos aqui, pode ser que ao invés de 30 leads, a gente tivesse 3. Só que pode ser que dentro desses 3, um feche, dentro de 30 a gente consiga fechar 3, entende? Então, assim, o ideal, principalmente nessas iscas pequenas, é que a gente peça poucos campos. E aí a gente já pode entrar em contato com esse lead. Uma vez que ele deixou o nome, e-mail e telefone para a gente vai começar a entrar em contato. Além de entrar em contato, a gente faz também uma estratégia, né, que é fazer com que o lead venha até a gente. Quando a gente entra em contato, a gente tenta acelerar aí esse processo do lead. Mas se a gente quiser, a gente pode deixar só o lead percorrer o funil normalmente, né? E aí ele vai entrar em contato com a gente. Como é que a gente vai fazer esse funil? O início desse funil já foi ali com os posts blogs, né? E também com a landing page. Só que quando ele entra na landing page, ele não sai do funil, ele continua. Aí a gente começa a mandar conteúdo rico aí para esse lead, através de automações de e-mail marketing. Então, como é que a gente manda e-mails para esse cara aqui? A gente manda e-mails de aprendizado, de problema, de solução e de decisão. E o ChatGPT também pode ajudar a gente com a criação aí desses conteúdos. A gente geralmente coloca essa automação aí de e-mails dentro do RD Station. E a gente também pode mandar esses conteúdos aí por WhatsApp, tá? Então, assim, como é que a gente vai fazer o nosso primeiro e-mail? Nosso primeiro e-mail, ele é um e-mail de aprendizado. Ele vai ficar ali com um botão, né, para a pessoa entrar em contato com o especialista. Vai, só que ele tem que entregar o e-book. Além da landing page, é interessante que ele entregue o e-book aí nesse primeiro e-mail. Então, a gente vai colocar, sempre que a gente for fazer um e-mail ou fazer um texto para o WhatsApp, a gente coloca a nossa persona, né, claro. Depois a gente coloca o nível de aprendizado que está essa pessoa aí está no início do funil, ainda está recebendo o primeiro e-mail. Coloca os gatilhos que a gente vai querer colocar, o da reciprocidade, nesse caso, porque eu estou te entregando o e-mail, e também o objetivo do e-mail. O objetivo é só que a pessoa vá lá e baixe o nosso e-book, né? Então, é interessante sempre esses pontos. Vou colocar a persona, o nível de aprendizado, gatilhos mentais, o objetivo do e-mail, para que a pessoa aí possa receber o e-book. Aí o segundo e-mail é o e-mail de problema, né? Que ele vai ser focado nas dores da persona. Então vai colocar a persona, ele é um e-mail maiorzinho, vai colocar ali o nível de aprendizado, né? Ele já está no meio do funil, esse cara. Ele já leu o post do blog, ele já baixou o material, ele já recebeu o primeiro e-mail, então ele é o cara que ele está no meio do funil. E aí tu vai colocar os gatilhos mentais, que tu vai querer, diz que é um e-mail de problema, focado no problema. Eu quero usar o gatilho mental da autoridade, por exemplo, eu quero usar o gatilho mental da escassez, sabe? E aí coloca o objetivo do e-mail. O objetivo do e-mail é conquistar esse lead. E aí eu já quero também que ele comece a querer entrar em contato com o especialista, né? Então eu já quero que ele entre em contato. O terceiro e-mail daí é um e-mail focado em resolver todos aqueles problemas que a gente colocou no e-mail anterior. Então ele já está num lead aí de fundo de funil. Então, ele já está pronto ali, é um lead que a partir do terceiro e-mail que ele está recebendo, né? Geralmente a gente coloca um e-mail por semana ali, ele é um lead que ele já está pronto para compra. Então, a gente vai colocar ali os gatilhos mentais de escassez, de autoridade, né? E vai colocar ali o objetivo do e-mail, que é fazer com que o lead vá falar com o especialista. E o último e-mail, o e-mail de decisão, né? E aí coloca ali os prompts, né? Nível de aprendizado é o último
ele está na última etapa do funil, eu preciso que esse cara compre de mim agora e tal, que ele vai colocar os gatilhos mentais e o objetivo do e-mail. Aqui eu preciso que ele clique no botão de comprar. Então, tudo isso, todo esse caminho aí, né? O chat GPT pode ajudar a gente a criar se a gente souber os prompts corretos, se a gente souber a estratégia que a gente quer usar. Sempre lembrando que a gente tem que fazer todo esse percurso alinhado aí com a nossa persona, né? A gente também pode fazer para vendas mais longas, né? Como essa aqui, a gente pode, depois de uma semana, de um mês de e-mails, com os e-mails semanais, o ideal é que a gente siga mandando um e-mail mensal para esse lead, né? Para que ele volte ali para um ciclo do funil se ele não realizou a compra. E também depois a gente pode fazer campanhas aí de tráfego pago com esses leads para que eles venham a lembrar da gente, né? E para que eles sigam aí o funil, caso eles não tenham convertido nesse primeiro mês, né? Então, aqui eu coloquei alguns resultados, né? O inbound marketing, ele não é importante a gente ter essa consciência que ele não vai dar resultados para a gente aí no primeiro mês, né? Então, assim, resultados aí de algumas landing pages nossas que tiveram 452 leads, né? Aí para o público náutico. Eu não trouxe aqui, mas a gente tem também landing page de mais de 3.000 leads aí, de outros segmentos aí, landing page de 226 leads. Então, assim, todos esses caras aqui são clientes em potencial, que uma hora ou outra eles vão entrar ali em contato, né, com, com vocês. E também pessoas que podem indicar vocês, porque eles já vão ter segurança no trabalho, já porque eles passaram por todo esse processo de funil, né? Então, o inbound marketing, ele dá resultado, ele pode ser acelerado com o chat GPT, e geralmente esses resultados vêm aí a médio e longo prazo. E é isso, gente. Obrigada, Bruna. Obrigada, Nada. Bru. Gente, estou aqui aprendendo junto com todos vocês aqui, tá? Eu queria saber se vocês que estão assistindo, se tem alguma pergunta para fazer para as meninas, porque foi bem técnico esse treinamento, né? Então, o que a Carol trouxe parece que é mais fácil a gente colocar no nosso dia a dia, porque a gente tem mais aptidão de mexer no WhatsApp todo dia. Sim. Mas o que a Bruna trouxe é bem profundo, tem bastante nuance aí de especialidade técnica. E mostra para mim que, por mais que exista o chat GPT, eu não sei como é que a gente vai ficar. Sempre vai precisar de um ser humano especialista, porque são muitas nuances, né? Mas eu queria saber se alguém aqui tem alguma dúvida, alguma pergunta, aproveitar aí a especialista para fazer as perguntas. Exatamente, gente, estou à disposição aqui. Qualquer dúvida, né? Vocês podem entrar em contato. Só para completar, todo esse processo hoje a gente faz dentro da RD Station, que é uma ferramenta, né, que a gente usa para conseguir fazer tudo isso de forma automatizada, né? E é uma ferramenta que ela tem um custo mensal bem baixo, né? A gente pode iniciar com ela aí a cerca ali entre 50 e 60 reais, depende do mês ali que eles fazem a promoção, né? Então é Uhum. bem, Em conta, bem né? tranquilo da gente fazer. Beleza, Carolzinha. Eu acredito que assim, todos os dias eu ando estudando sobre o chat GPT, sabe? Acho que a gente que trabalha Uhum. com venda e com marketing, a gente está sendo absorvido por uma nova realidade, né? Sim. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, né, a gente começou a agência há 14 anos atrás, a gente estudava a internet das coisas, que hoje a gente vê aí nessas automações, né? De você falar com a Alexa. Então, Uhum. a internet generativa, ela existe desde 56. Imagine. Só que Uhum. assim, caiu no gosto, né? Graças a Deus a gente tomou tomou posse desse conhecimento. E o brasileiro é um dos povos, uma das nações que mais utiliza essa linha de inteligência generativa. 54% dos brasileiros já fizeram alguma interação com alguma inteligência artificial.
esse dado é maior do que boa parte do planeta, que é em torno de, sei lá, 45%. Então, assim, a gente está, né, participando de uma grande revolução. Eu acho que a gente vive estudando isso, né? A gente vai ter o apagão de várias carreiras, de várias formas de trabalho, porque até hoje em dia, quando meu menino tem febre aqui, eu pergunto para o chat que remédio é que ele toma, entendeu? Então, a gente está vendo uma grande mudança de comportamento humano em relação ao chat. Mas a gente tem uma questão que a maior parte dos empresários não possui muito tempo. Vocês não têm muito tempo para ficar, né, estudando essas nuances. Aqui o Placídio falou no momento, não, estou verde no assunto, mas percebi que o chat necessita de ajuste ou parametrização. É isso mesmo. Então, assim, o que acontece é que a gente tá no meio de uma onda, né? E essa onda, ela tá longe de estar no pico. Quem tá É. agora, a gente está começando a participar de um processo que ainda tem muita coisa para acontecer. Então, a gente está estudando isso aqui juntos, já é o segundo mês que a gente está com foco em inteligência artificial. A gente vai prosseguir estudando isso, porque para os nossos clientes é super importante. A gente está com o nosso time aqui também que está ouvindo sobre essas novas nuances. E aí o que acontece é assim, né? Hoje existem aplicativos e chats para tudo. Para vocês terem ideia, essa noite eu montei uma apresentação que eu pedi para o ChatGPT integrar com o meu Canva Pro e eu coloquei o ChatGPT dentro da equipe do meu Canva Pro e ele montou uma apresentação que eu não preciso de design com mais de 50 páginas. E assim, ele montou tudo. Então, assim, o que vai acontecer, né? Com tantas É. nuances e tantas possibilidades. Aí o que acontece é que o seu cliente vai exigir mais de você. Você vai precisar ser melhor que o chat GPT para você conseguir performar. Você vai ter que ter um nível de humanização, porque a gente também não vai querer falar com o robô o tempo todo. Quando vocês estão naquelas ligações para 0800 e fica falando com o robô, quem é que gosta daquilo, né? Então a gente vai cansar dessas robotizações, esses atendimentos de WhatsApp cheio de bots. Então eu acredito que a gente vai precisar né, e o que a gente tem falado nos últimos tempos em relação ao marketing humanizado é que integrar o humano com a ferramenta, tá? Então essa é a grande sacada. Tô vendo que o Diogo tá aí. E aí, Diogo, o que você tá achando disso tudo? Loucura, né? Dávila, tô adorando assim a evolução da comunicação, né? Como que a gente tem que aprender, tá manuseando a inteligência artificial, ter as ferramentas, né? Para a gente chegar, utilizar a inteligência artificial para chegar no objetivo que a gente precisa, né? Principalmente na área que trabalhamos, que precisamos consolidar vendas e nesse grupo que a gente trabalha, a gente precisa da inteligência artificial também para fazer um atendimento interpessoal, é igual você falou, né? Nem os robôs não vão substituir o nosso trabalho, porque o ser humano, ele ainda, para ter uma firmeza dos negócios, ele precisa estar olho a olho, tem que ter presença, e isso ajuda bastante a gente estar puxando para essas novas tecnologias, né? Então, é muito conteúdo técnico, a gente tem que estar por dentro, que, igual você falou, é um caminho para a evolução, né? Então, a gente já está integrando com essas novas tecnologias, essas novas ferramentas de vendas, tem que estar por dentro, né? Eu fiz um passeio assim, pelo um cenário de clientes e já percebi que eles já estão por dentro de todas essas tecnologias e a gente integrando o inbound com outros segmentos de vendas, a gente consegue estar chegando a um objetivo em comum, né, que é gerar resultados. Então, pegando essas informações, Dávila, essas técnicas que ela passou, deixa a gente mais informado, né, mais atualizado para estar passando as informações corretas de como a gente pode estar integrando vários tipos de serviços, né, junto com a inteligência artificial, para chegar no resultado que todos querem, né? Todos os clientes querem o quê? Vender produto e serviço, não é isso?
Sim, sim. Não, e o Diogo estava agora participando de uma das maiores feiras do agronegócio, né, que é a Bahia Farm Foi, Show. Ano foi passado maravilhoso. movimentou em torno de 10 bilhões, eu não sei quanto movimentou esse ano, talvez montar, você saiba aí. Mas Sim, o agronegócio é um dos lugares que mais mexe com tecnologia do mundo, porque eles mexem exatamente, com tecnologia da NASA, assim, uma colheitadeira custa exatamente, 400 milhões, então é uma proporção muito maior, assim, de tecnologia, então acho exatamente. que a gente aprende muito com esse cenário também, né, Diogo? Sim, inclusive nós estamos entrando nesse segmento, né, W, de clientes que estão trabalhando com tecnologia, assim, física, né, com drones, com produtos de radiocomunicação em áreas remotas. Então, tudo está integrado com a inteligência artificial e imagina integrar tudo, né? Você coordenar um trator através da inteligência artificial já tem essas ferramentas. Já Então é tem há muito incrível, então é tempo. incrível. Não A, a, precisa nem. Olha o carro, olha o Tesla aí que entra lá, não precisa nem de motorista, gente. Não precisa nem de motorista. exatamente, exatamente. Então, assim, você pode operar uma zona rural, a sua casa, o seu trabalho, tudo através dessas ferramentas de inteligência artificial. Então, todo o conhecimento em relação a essas ferramentas, né, de IAs e são importantes, né, para a gente estar integrando com tudo que a gente trabalha e faz na vida, né? Igual você falou com o seu filho, você consulta lá para ter uma solução. Então, o que a gente tem que vender é soluções. As pessoas, quando elas nos procuram, a gente dialoga, o que elas querem ampliar no ambiente de negócio são soluções para elas. E a inteligência artificial, ela contribui, só que opera ela. A gente que comanda e precisa ter essas técnicas, né, de estar comandando a inteligência artificial com a nossa inteligência, né, para chegar no objetivo que todos querem. Sim. Não, tem algumas novidades, por exemplo, que essa OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela fez uma parceria com uma empresa chinesa, que é uma das maiores do ramo de tecnologia, que é como se fosse um concorrente da Tesla e do iPhone. E agora eles estão lançando um telefone que tem IA. O que a gente vai Uhum. ver daqui a pouco, senhores? Os Pois robôs. é. Imagine aí, Carol, o que vai É, acontecer? já Vai tem, sair o vídeo editado. já tem um programa de televisão feito por IA, e dentro desse programa, várias marcas estão anunciando de um programa que não existe de fato, só existe na IA, né? E aí, quem apresenta é a Marisa Maio, é uma Olha apresentadora só. que fica de maiô lá, falando no programa de fofoca, como se fosse um programa de auditório, sabe? E aí ela apresenta tudo, e aí a Magazine Luiza fez uma publicidade dentro desse programa, com a É, IA dela também. Então, assim, estamos em um outro nível, realmente, assim, de vídeo, de edição de vídeo, de tudo. Essa edição foi feita todo pelo VO, né, que é a nova inteligência do Google para vídeo. E, assim, é um detalhismo assim muito grande, sabe? Daqui a pouco vai ser até difícil a gente diferenciar mesmo, assim. E sim. super, super viralizou, né? E aí eles Sim. estavam mostrando, estava lendo uma entrevista esses dias, falando do rapaz que fez, né, a ideia deles, mostrando que realmente tudo foi feito por inteligência artificial, mas Uhum. precisou ter ali um olhar artístico para Sim, conseguir criar os personagens, então, bem bacana. Uhum. exato. Tem uma questão assim que foi uma campanha, se eu não me engano, foi da Nike, que ela viralizou para um lado negativo, né? Uhum, Que foi uma campanha toda feita com inteligência artificial e que soltaram e que uhum. os consumidores não se viram, porque eram corpos perfeitos, eram É, pessoas perfeitas, eram o cenário perfeito. E aí também tem esse descolamento da realidade. uhum, Talvez o consumidor aqui, a gente que já está tão, né, já viu de tudo, ultra realismo e tal, a gente não se conecta talvez tanto com isso também, né? Por uhum, isso que, né, quais são os anúncios que colam hoje em dia, né? Então é um anúncio que você chega descabelada, é um anúncio que você chega, ai meu Deus, eu caí aqui e cheguei em você, sabe? É um anúncio que você traz uma naturalidade que não tem produção, porque a gente tá num cenário de hiperprodução, né? uhum. Então,
As pessoas falam assim, por exemplo, roteiro para gravação de vídeo. A gente já tem um teleprompter, a gente tem uma pessoa, como no aplicativo do Captions, por exemplo, você pode pegar lá um IA. A pessoa fala em várias línguas e entra ali no lugar do seu texto, só que vai ficar aquela coisa robotizada. Oi, eu sou Uhum. da Vila Kes, eu sou aqui da agência Imagem, nananana, Sim, nananã, e isso não conecta mais. Então, quem está aqui até agora, né, deve estar gostando desse nosso grupo de estudo, né? Eu acho que essas ações, elas vão ajudar vocês no negócio de vocês também. Por mais que exista IA, a criatividade, o humano, o natural, isso ainda é o que engaja, tá? Então, por mais que a gente tenha, né, esses prompts para nos ajudar a ter uma lógica, você também pode seguir aí, você sabe o que que é de fato o termômetro do negócio, como é o caso do Aitan aqui, do Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo faz uns vídeos super naturais lá e super engaja. A gente faz os vídeos certinhos, com roteirinhos, no estúdio, com iluminação perfeita, áudio perfeito. Ele tem um resultado X, porque a gente precisa atingir as pessoas do X. Mas quando ele faz o Y, que ele fica à vontade no escritório, o povo brinca, faz piada, ele tem um resultado muito Y, mas só que às vezes esse Y aqui não é o que compra, tá? Ele é o que engaja. Então, por isso que é importante a gente ter o X e o Y juntos na mesma campanha. Ter o básico, bem feito, feijão com arroz bem estruturado, e ter aquele lado criativo, ousado, que pode performar super bem, por mais que não compre, vai dar uma viralização, uma coisa assim, né? Então, acho legal a gente misturar um pouquinho dessas coisas, né, Carol? exato, perfeito, é isso mesmo. E hoje em dia, como tudo assim que tem um boom muito grande, que é a inteligência artificial, a gente começa a olhar para o nosso passado e ver, tá, o que que eu posso resgatar para eu sair um pouco dessa onda, o que que a gente já fez que dava certo lá atrás. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a tendência da IA, a gente tem tendência de coisas analógicas. Então, a geração atual usando cybershot, câmeras analógicas, porque querem essa humanização, não querem esse mediatismo mais das redes sociais. Então, a gente tem muito esse contraponto, né? Então, acho que nunca uma coisa vai extinguir a outra. A gente vai ter sempre essas duas andando ali, quase numa contraposição, e a gente chega em algum lugar. Massa, massa. Gente, 9 horas da manhã. Quem tá aqui até agora, gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta, vocês querem contribuir, querem falar alguma coisa. Taninha, você tá pronta para essa revolução aí, né? Vamos botar você para colocar a Flutu disparando aí muitos e-mails marketings com tudo que a gente aprendeu da Bruna aí no embalde, né, Taninha? Bom, gente, acho que é isso, Carolzinha. Obrigada a todos que estiveram. Obrigada, gente. Vou finalizar aqui a gravação.